Então vamos, nesse momento, fazer aquele nossa preparação, né? O início das reflexões desta tarde, como sempre fazendo aquele momento de gratidão. Agradecer a Deus, nosso Pai amoroso, por nos ter permitido mais um dia de vida. Agradecer a Jesus, nosso mestre e amigo, pela luz do esclarecimento, para que não andemos nas trevas. E também vamos agradecer os nossos mentores, né, individuais. Agradecer também a Maria de Nazaré por estender seu manto de amor, de misericórdia sobre todos nós, almas aflitas, que ainda passamos, né, por tantos problemas de doenças infecto-contagiosas, problemas de guerra lá na Europa, no Oriente Médio, calamidades, enfim. Estamos num mundo de expiações e provas ainda. Também vamos agradecer à espiritualidade amiga que atua nesta bendita casa de orações, pelo amparo, pela proteção nessa nossa caminhada. E junto com eles vamos fazer aquela prece que Jesus mesmo nos ensinou, a oração do Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, de todas as perturbações, porque vosso é o poder e a glória para todos sempre, e que assim seja. Estamos estudando nas segundas-feiras e às quartas-feiras o livro Vinha de Luz. E hoje o tema é a lição 56, maiorais. Então, Emmanuel se serviu de uma narrativa de Marcos, no capítulo 9, versículo 35, em que Jesus diz assim: e assentando-se, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e servo de todos. Então, Emmanuel, nas suas colocações, ele diz assim: ser dos primeiros da Terra não é problema de solução complicada. Há maiorais no mundo em todas as situações. Na ciência, na filosofia, no sacerdócio, né, na política, no comércio, nas finanças. Há maiorais no mundo, né, em todas essas situações, e nós podemos exibi-los facilmente. Mas, diz Emmanuel, os homens da ciência, os principais, com legítimas exceções, costumam ser grandes presunçosos. Os da filosofia, sofistas do pensamento. Os do sacerdócio, fanáticos, sem compreensão da verdadeira fé. E na política, muitos dos maiorais são tiranos. No comércio, inúmeros são exploradores. E nas finanças, muitos não passam de associados da sombra contra os interesses coletivos. Então, ser dos primeiros, no entanto, nas esferas de Jesus sobre a terra, não é questão de fácil acesso à criatura vulgar. Nos departamentos do mundo materializado, os principais devem ser os primeiros a serem servidos. E contam com a obediência compulsória de todos. No cristianismo puro, os espíritos dominantes são os últimos na recepção dos benefícios, porquanto são servos reais de quantos lhe procuram a colaboração fraterna. É por isso que em todas as escolas cristãs há numerosos pregadores, muitos mordomos, turbas de operários, cooperadores do culto, polemistas valiosos, doutores da letra, intérpretes competentes, reformistas apaixonados, mas raríssimos apóstolos. De modo geral, quase todos os crentes se dispõem ao ensino e ao conselho, prontos ao combate espetaculoso e à advertência humilhante ou vaidosa, mas poucos surgindo com o desejo de servir em silêncio, convencidos de que toda a glória pertence a Deus. Então essas são as colocações de Emmanuel.
para servir para as nossas reflexões dessa tarde. Então nós vamos primeiro fazer assim alguns conceitos, né? Maioral, ou o que significa maioral? Maioral é aquele elemento dos mais importantes numa instituição, na sociedade, ou classe, né? É o indivíduo que chefia ou dirige, ou dirige outros. É o chefe, o cabeça, o líder, né? Aquele que se distingue pela sua superioridade. É o indivíduo mais importante. Na Bíblia, disse que é alguém que ocupava uma posição de autoridade, né? Então, nós podemos até nos lembrar dos cabeças lá das 12 casas paternas ou tribos de Israel, que eram chamados maiorais. Isso está em Números, capítulo 1, versículo 16. Além disso, o título foi usado com referência a reis e a pessoas muito respeitadas, bem como em outros contextos, né? Então, nós podemos lembrar de mais outros conceitos, continuando, né? Esses maiorais na Bíblia, que eram os cabeças das 12 casas paternas ou tribos de Israel, a gente percebe que na harmonia divina, em harmonia com a vontade divina, o que tinha? Moisés e Arão, né? Ajuntaram todos os anciões de Israel no Egito. Transmitiram-se as palavras de Jeová e realizaram os sinais, e o povo creu. Isso está em Êxodo, no capítulo 4, versículo 27. Depois, conforme Deus ordenava ou mandava, né, os israelitas reuniram-se no sopé do monte Sinai, ou Horebe, né, e presenciaram um emocionante espetáculo e testemunho da promulgação da lei, né? Isso está em Êxodo, capítulo 19. Enquanto os israelitas estavam lá, né, no ermo, Yahvé mandou que Moisés fizesse 2 trombetas de prata, que deviam ser tocadas para reunir a assembleia e para levantar o acampamento. Quando ambas eram tocadas, toda a assembleia mantinha seu encontro com Moisés. Quando apenas uma era tocada, somente os maiorais então eram convocados. No lugar específico da assembleia, que era a entrada da tenda da reunião, né? Está em Números também, no capítulo 10, né? Mais tarde, era da vontade de Yahvé que os israelitas se reunissem regularmente junto ao templo em Jerusalém, congregando-se para as 3 grandes festividades anuais. Em certas ocasiões, o povo de Israel era representado nas reuniões pelos maiorais da Assembleia, ou pelos anciãos, né? Quando havia assuntos judiciais que exigiam atenção. Talvez diversas pessoas reunissem junto ao portão da cidade. Então a gente pode lembrar que Moisés e Arão, eles usavam aquele cajado, né? Que tinha poderes e tudo mais. E o próprio Moisés, quando ele foi falar com todas as 12 tribos, ele deu um cajado para cada um, né? Tem várias histórias que falam sobre isso, né? Cada um dos maiorais, então, era representado por aquele cajado. Mas nós podemos contextualizar essa passagem, que está em Marcos, no capítulo 9, versículo 35. Bem antes disso, naquela época, alguém foi procurar Jesus e pediu para Jesus curar seu filho, que era lunático, né? E aí todos eles não conseguiram. Eu levei para os seus discípulos, eles não conseguiram curá-lo. E aí então Jesus fala, traz aqui o menino. Aí trouxeram, Jesus conseguiu curá-lo. E os discípulos ficaram se olhando, por que nós não conseguimos? Jesus conseguiu e nós não, né? E aí, logicamente, Jesus falou, foi por causa da vossa incredulidade, porque se vocês tivessem fé, ele faz aquelas colocações. Aí quando passa isso, eles vão voltar para casa, né? E Jesus, quando entra, os discípulos lhe perguntaram, por que nós não podemos expulsar? E aí Jesus disse, né? Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. E aí quando eles partiram dali, começaram a caminhar para Galiléia. E Jesus percebeu que eles ficavam conversando e tal, né? Mas eles não queriam que ninguém soubesse o que eles estavam falando. E aí então
Jesus falou para eles assim, ó, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão. E morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam essa palavra e receavam interrogá-lo. Chegou a Cafarnaum, entrando na casa, Jesus perguntou, o que vocês estavam discutindo entre vós, né, pelo caminho? Mas eles se calaram, porque pelo caminho eles tinham disputado entre si qual que era o maior ali no meio daquelas pessoas, qual que era o maior. E aí Jesus falou essa colocação, e ele assentando-se chamou os 12 e disse-lhes, se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e o servo de todos. E lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles e tomando-o nos seus braços, disse-lhes, qualquer um que receber um desses meninos em meu nome e a mim, é a mim mesmo que recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas a quem me enviou. E João respondeu dizendo, mestre, vimos que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos. Por que não nos segue? Jesus então falou, não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e possa logo falar mal de mim, porque quem não é contra nós, é por nós. Então a gente vai perceber que essa lição de Emmanuel, ele vai falar do quê? Ele vai falar justamente do orgulho, né, e da humildade. Porque quando ele coloca a criança lá, ele quer dizer que todos eles deveriam ter simplicidade e humildade. Aliás, em várias passagens, né, até naquela que a mulher de Zebedeu foi lá pedir para Jesus colocar os seus 2 filhos, né, à direita dele. Então, a gente pode começar essa reflexão lembrando que Emmanuel, em todas essas suas reflexões, nessa reflexão pelo menos, ele começa a sua abordagem afirmando que ser o primeiro dos maiorais na Terra é fácil. E podemos então vê-los em todas as situações do mundo. Aí ele cita lá ciência, filosofia, sacerdote, política, comércio, finanças. Entretanto, na ciência são presunçosos, na filosofia são sofistas do pensamento, na religião são fanáticos, sem compreender a verdadeira fé. Na política são tiranos, né? No comércio são exploradores, nas finanças são interesseiros e gananciosos. Então Emmanuel acrescenta que ser os primeiros, os maiorais aqui na Terra, é fácil, né? Para a criatura vulgar. No mundo material, os principais querem ser os primeiros a serem servidos e contam com a obediência de todos. Por isso é que Jesus afirmou, né, nas suas colocações, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida pela redenção de muitos, reafirmando realmente essa necessidade de simplicidade e humildade, né? Então, servindo ao Cristo, se consideram os últimos na recepção de benefícios, pois são servos de todos que necessitam. Por isso há numerosos pregadores, muitos mordomos, turba de operários, e ele vai complementando, né? Mas é raro aqueles que buscam, todos eles buscam ensino, conselho, mas poucos têm o desejo de servir e amar silenciosamente, certos que toda a glória pertence a Deus, né? Então, Deus é que é o maioral, né? A gente, realmente, nós somos cooperadores. Então é por isso que na Palavras de Vida Eterna, outro livro igual a esse, assim, um pouquinho maior, chamado Palavras de Vida Eterna, capítulo 64, depois se vocês quiserem ler com mais profundidade, diz assim, muitos se preocupam em torno do êxito. A gente aprende, né? Joana de Ângeles mesmo diz, o êxito, né, gera paz, né? O fracasso gera inquietação. Todo mundo busca êxito, né? Sucesso e tal. Sonham com realizações mirabolantes e se frustram com essa mania de grandeza. Querem a lavoura do bem, mas esperam a execução de negócio, aquisição de poder, posse do ouro e etc. No entanto, o conquistador de maior êxito de todos os tempos, ou seja, Jesus, não saiu do mundo triunfante. Não recebeu heranças amoedadas, não governou os princípios políticos, não escreveu livros,
não se enfileirou entre os maiorais da sua época. Foi aprisionado como um vulgar malfeitor, sentenciado à morte e passou como vítima de pavoroso fracasso. Contudo, as sementes de amor que colocou na alma do povo transformaram o mundo. Então, como nós já falamos, né, esse tema de hoje nos remete a estudarmos, a refletirmos sobre orgulho e humildade, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito, né? Principalmente no item 3, no capítulo 6, 3 e 6. E também naquela mensagem de Lacordaire, que está no Instruções dos Espíritos, no mesmo capítulo, com o título Orgulho e Humildade. Aquele que se eleva será rebaixado, que há mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes, né? Então, nesse capítulo aprendemos que Jesus fala dos humildes, que o reino é deles e não dos orgulhosos. Por quê? Porque os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, fazem tão elevada opinião de si mesmo, ou seja, por causa do ego, né? E da sua superioridade, se preocupam só com eles, não elevam o pensamento a Deus, até negam as coisas divinas, e tomando sua inteligência como medida universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não acham possível aquilo que não compreendem. Mas Jesus quer que tenham a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Humildade é a atitude de submissão a Deus, e o orgulho é revolta contra ele. Então, no item 3, nós aprendemos lá, aquele que se elevar será rebaixado. E essa passagem que eu já comentei, que os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntam, quem é o maior no reino de Deus, dos céus? Jesus chama o menino e fala assim, se não vos fizerdes como meninos, não entrarei no reino. Aquele que se fizer pequeno será o maior no reino. Aí chega a mulher de Zebedeu e pede que Jesus coloque seus 2 filhos ao seu lado, né? Ou à sua direita, se não me engano. E os discípulos se indignaram e começaram até a criticar. Mas quem eles pensam que são? Eles pensam que são melhor que a gente, são maior que a gente, né? E aí Jesus falou assim, ó, sabeis que os príncipes das nações dominam seus vassalos e que os maiores exercitam sobre eles o seu poder. Não será assim entre vós. Aquele que quiser ser o maior, esse seja vosso servidor. O que quiser ser o primeiro, seja vosso escravo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida pela redenção de muitos. Isso está em Mateus, no capítulo 20, versículo 20 também. Então, afinal, Jesus complementa dizendo, porque todo aquele que se eleva será rebaixado, todo aquele que se abaixa será elevado. Então, aprendemos que essas máximas decorrem, logicamente, do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do céu. Bem-aventurados os pobres de espíritos, pois deles é o reino do céu. Então, em todas essas considerações, a gente vai aprender, né, nesse capítulo 7, que fala também da missão do homem, inteligente na terra. Não se orgulhar daquilo que sabe, pois esse saber tem limites. Até a gente se lembra, né, que quando vai fazer uma palestra, muitos, quando vai falar do orgulho, né, o que eles fazem? Eles colocam um gatinho olhando para um espelho assim, só que ele não vê o gatinho, ele vê um leãozão, né, grandão, maioral, né? É orgulho. É antigo isso, né? Já quando vai falar sobre a humildade, quem que eles colocam? Chico Xavier, para representar a humildade. Então a gente pode até lembrar de 2, rapidamente, sem contar, né, a história, Pontos e Contos, lembra? Pontos e Contos tem um capítulo que Chico trouxe que chama assim, Grande Cabeça, que fala do doutor Abelardo, que era aquele que era um advogado, que ele fazia de tudo para sempre ser o primeiro, para ser o maioral, e todos tinham medo dele, né? E aí vai aquela história toda, e a mãe sempre falando, meu filho, procure a humildade, não seja desse forma e tal. E aí vai, eu estou resumindo rapidamente, mas depois se vocês quiserem ler com profundidade, é no livro Pontos e Contos, Grande Cabeça, doutor Abelardo.
E ao final, o que acontece? Ele desencarna, e aí quando ele volta com uma cabeça bem grande, né? A maior cabeça. Por quê? Porque ele não soube usar, né, a sua vida com humildade, mas sim era aquele orgulho todo, né? E tem um outro também que, aquela passagem de Chico, que tinha numa livraria, o Aloísio, ele falou assim, mas eu quero tanto ver o Chico, né? Para mim ele é o maior, né? E aí ele ficava lá sempre esperando, ó, quando ele chegar aí, vocês me avisem, hein? Aí um dia o Chico entrou. Aí quando o Chico entrou, ele olhou, ó, todo mundo falou, ó, vem cá, vamos ver, o Chico chegou aí. Aí ele foi lá correndo para ver, quando ele chegou, ele ficou decepcionado. Ele olhou aquele senhor, assim, com aquele paletó todo amarrotado, toda coisa. Ele falou, não, isso aí não deve ser o Chico, né? E aí ele vai lá para ele e fala assim, quem me dera que o senhor fosse o Chico. E aí o Chico falou assim, quem me dera também, né? Porque ele falava, eu não sou Chico, eu sou um cisco, né? Porque, logicamente, né, o Chico sempre usava essa maneira de estar sempre com humildade. Então, nós temos também nesse capítulo 7 a mensagem de Lacordaire. Quem que era Lacordaire? Lacordaire era o Jean-Baptiste Henri Lacordaire. Era padre, jornalista, educador e deputado também. E ele fala que a humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos são tão pouco seguidos. Sem humildade podeis ser caridosos? Não. Esse sentimento nivela os homens, mostra-lhes que são irmãos, devem ajudar-se mutuamente. Aí ele vai fazendo várias colocações, né? E ele diz assim, o orgulho é o terrível adversário da humildade. O Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, porque os grandes da terra imaginavam que os títulos e as riquezas eram a recompensa de seus méritos. Então ele termina dizendo assim, ó, Deus não estabelece distinções pelos corpos, pois o do pobre é o mesmo do rico. Tudo que Deus fez é grande e sábio. Não coloqueis ideias concebidas por vossos cérebros orgulhosos. Então todos os homens, né, lógico, as mulheres, são iguais na balança divina. Somente as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são da mesma essência e todos os corpos feitos da mesma massa. Vossos títulos e vossos nomes em nada a modificam. Ficam no túmulo. Não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são seus títulos de nobreza. Suportar corajosamente as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que só Deus é grande e todo-poderoso. Ele que é o maioral, né? Fazei o bem com humildade, que cada um vá demolindo aos poucos os altares elevados ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e atingireis o reino da verdade. Voltai-vos para Deus, vosso Pai, e então nós todos que trabalhamos para o cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de agradecimento. E aí a gente pode dizer que também tem outra mensagem para a nossa reflexão nesse capítulo, que é a mensagem do Adolfo, bispo de Alger. E ele fala também, podeis ser felizes sem mútua benevolência. Como poderá essa existir junto com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Dedicai-vos, pois, a destruí-lo, se não quiseres perpetuar as suas funestas consequências. Só há um meio. Tomai a lei do Cristo por regra da vossa conduta. Lei que haveis rejeitado ou falseado na sua interpretação. Então, fala sempre do orgulho, né? E da humildade. O orgulho caracteriza-se, né, por alguém que tem conceito exagerado de si próprio. Pode significar altivez, brio, dignidade, soberba, né, que é um dos pecados capitais. O orgulho é o nosso maior inimigo, sentimento de superioridade pessoal, e leva ao personalismo, ao melindre, à pretensão, preconceito, indiferença, desprezo, vaidade, inveja, falsa modéstia. Então é por isso que no livro Pensamento e Vida, Emmanuel, né, fala também na humildade. Humildade por força divina, reflete-se luminosa em todos os domínios da natureza, os quais expressam efetivamente o trono de Deus, patrocinando o progresso e renovação.
A carência da humildade, que no fundo é reconhecimento de nossa pequenez diante do universo, surge na alma doentios, enquistamentos de sentimento, quais sejam o orgulho, a cobiça, o egoísmo e a vaidade, que se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência em todas as direções. Sem o reflexo da humildade, atributo de Deus, no reino do eu, a criatura sente-se proprietária exclusiva dos bens que a cercam, despreocupada da sua condição real de espírito. Então, humildade não é servidão, é sobretudo independência, liberdade interior que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Cultivá-la é avançar para a frente, sem prender-se, é projetar o melhor de si mesmo sobre os caminhos do mundo. É esquecer todo o mal e recomeçar alegremente a tarefa de amor cada dia, refletindo-a do céu para a terra, em penhor da redenção e da beleza. O Cristo de Deus nasceu numa manjedoura e despediu-se dos homens pelos braços da cruz, que é exemplo maior do que esse, né? Então é por isso que no livro O Consolador tem uma questão, tem várias, mas eu peguei uma só, 314, que foi feita a seguinte pergunta: qual a maior lição que a humanidade recebeu do Mestre ao lavar os pés, né, dos seus discípulos? Entregando-se a esse ato, o Divino Mestre queria testemunhar às criaturas humanas a suprema lição da humildade, demonstrando ainda uma vez que na coletividade cristã, o maior para Deus seria aquele que se fizesse o menor de todos, né? Porque lavar os pés era coisa, né, dos seres inferiores e não dos maiorais, né? E aí Pedro disse assim: não, mestre, não, nunca lavarás os meus pés. E aí Jesus falou: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Aí o Pedro então falou assim: então, senhor, não lava apenas os meus pés, mas lava também as minhas mãos, a minha cabeça, né? E aí Jesus falou assim: mas quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Então, né, a gente fala de líderes, de maiorais e tudo mais, e a gente pode se lembrar, né, da passagem de dois grandes líderes, né, na religião aqui. Nós podemos nos lembrar, é claro, Chico já foi há algum tempo, né, mas nós podemos lembrar do Papa Francisco e, lógico, do querido Divaldo Pereira Franco, que trabalharam pelo bem, pela fraternidade e pela paz no mundo. Divaldo até comentou que em 2015 ele foi visitar o Papa, e quando ele chegou e deu a mão para o Papa, se o Papa não soltava a mão dele, e ele olhava para trás, tinha um monte de pessoas para cumprimentar o Papa e ele não soltava. Aí ele olhou assim e viu do lado do Papa São Francisco de Assis e Santa Clara. E aí então ele percebeu que o Papa era um santo padre, era uma pessoa, né? Aí Jonas falou para assim: tá vendo, Divaldo? Esse aí é um daqueles que eu te falei dos 200, porque Jesus pessoalmente convidou 200 espíritos para estarem aqui na Terra para ajudar, né, na fraternidade, na paz pelo mundo, né? E agora tivemos o Divaldo Franco. Até quando o Papa desencarnou, na Seara das Fraternidades, né, o Edson colocou um pôster, né, onde estava assim, o Papa sendo abraçado por Jesus. Aí ele colocou assim: aquele que serviu, né, e ajudou e sempre fez o bem aos últimos, foi recebido pelo primeiro no céu, né? Então, é isso que nós devemos nos lembrar, né? Sempre que nós devemos ser servidores, né? E é lógico, né? Servir sempre a Jesus. É o objetivo que nós temos e é o que Emmanuel sempre traz para todos nós. Então, ao encerrarmos a presente exposição, podemos nos falar de Jesus, que Jesus é o maioral para nós. É claro que se a gente for ver assim, todos aqueles que servem, todos esses que nos ajudam, estão aí realmente para nos servir de referência para todos nós. Aliás, tem até um post que foi publicado do Oceano Vieira de Mello, que ele coloca um vídeo, todos podem ver, 5 minutos. Em 1976, Divaldo Franco foi visitar Chico Xavier
em 1976, na Uberaba. E junto com ele, logicamente, estava o Miguel, né? E Chico, Divaldo, Miguel, são grandes líderes, né? Em 1976, o Miguel, que é um líder aqui da nossa casa, fundou o Centro Espírita Bezerra de Menezes, né? E aí fica de referência para todos nós, todo o exemplo que essas pessoas nos dão. Então, sempre seguindo Jesus. E eu vou finalizar lembrando que Maria Dolores nos diz que Jesus é o recurso maior das nossas vidas. E ela diz assim, que os problemas, as aflições, o desespero são fases transitórias da estrada fora. Recorda a lição de toda hora, exigindo-te a compreensão. Não te entregues, segue em frente, que as nuvens afastam-se depressa quando nós oramos sem pressa, pedindo a Deus o seu perdão. Nós vemos os estampidos das guerras, gerando violência, ódio, mas lembra-te daquele que fez amor da grandeza celestial, pois não há coração que respire e nem sobreviva aos golpes do veneno, mas todo ato de amor, mesmo pequeno, é benefício contra o mal. As situações penosas e infelizes são quadros de desespero e dor, mas olha, até as mãos doentes estão amparando, estão espalhando o amor, como se fossem fontes de divina luz. Sejamos, pois, um coração humilde, pronto a servir, sem receios, pois todos os recursos têm seus meios e a nossa força é Jesus. Então, que Jesus nos abençoe sempre, esse nosso propósito de renovação através do estudo, mas sobretudo pela prática do seu Evangelho. E é claro, com Jesus nós vamos finalizar com a prece que Ele mesmo nos ensinou, né? A oração do Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, de todas as perturbações, porque vosso é o poder e a glória para todos sempre, e que assim seja. Uma boa tarde a todos, uma boa semana também para todos nós. Graças a Deus.